Boa noite, Mira. Sejam bem-vindos a mais um programa Conversas aqui na Rádio Mira. Este é um programa da inteira responsabilidade do Abrigo de Carinho, Amigos dos Animais do Concelho de Mira, em parceria com a Rádio Mira. Se só hoje estão a assistir ao nosso programa pela primeira vez, este é um programa dedicado ao relacionamento entre o homem e o cão. Vamos falar em várias temáticas. Cada programa tem um tema diferente, com convidados diferentes. Hoje temos um prolongamento do tema da semana passada, em que falámos de cães de terapia e cães de assistência. Eu já vou passar a apresentar o tema em particular hoje e as nossas convidadas. Antes, gostaria só de fazer alguns agradecimentos, como é normal no início do nosso programa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao agrupamento de escolas de Ilhavo, que hoje realizou uma caminhada de primavera, caminhada solidária. Teve como intuito ajudar o nosso abrigo aqui em Mira. Muito obrigada à professora Susana Távora, a toda a gente envolvida na organização, por ter escolhido o nosso abrigo para fazer os donativos, para entregar os donativos, e gostaria de agradecer também, como é óbvio, a toda a gente que participou na caminhada, alunos, pais, enfim, à população que participou e que deixou o seu donativo. Muito obrigada. Isto porque o nosso abrigo neste momento, claro que é assim todo o ano, mas neste momento nós estamos particularmente necessitados de donativos. Sejam donativos financeiros, para fazermos face às despesas veterinárias avultadas, seja em géneros, como foi na caminhada. Temos, por exemplo, sempre a necessidade da ração. Para quem não conhece o nosso abrigo aqui na Praia de Mira, temos cerca de 180 cães para alimentar diariamente, cerca de 40 quilos de ração, mais coisa, menos coisa, portanto a necessidade é grande. Nós fazemos permanentemente campanhas para a angariação de ração, mas nem sempre correm como esperávamos, por isso estamos mesmo a necessitar de ração, mas podem também fazer donativos de mantas, de produtos de limpeza, enfim, casotas para animais, vassouras, pás, tudo que envolva a limpeza do abrigo, medicamentos, nesse caso terão de entrar em contacto com a nossa página de Facebook, que é Amigos dos Animais do Concelho de Mira, e colocar a questão de que medicamentos é que normalmente necessitamos. A ração é sempre muito necessária e bem-vinda. Obrigada a toda a gente que tem feito este donativo, a quem já fez eventualmente alguma vez e quem tem feito neste período, porque temos apelado bastante. Estamos mesmo muito necessitados. Para quem estiver longe ou perto, não importa, mas queira fazer um donativo monetário, está a passar no vosso ecrã, em rodapé, o nosso IBAN. Portanto, em Portugal ou no estrangeiro, tem acesso ao nosso IBAN, aqui em Portugal ao NIB também, para fazer um donativo, se assim puderem. Qualquer euro fará toda a diferença. Portanto, desde já, muito obrigada. Então, hoje, eu vou só fazer aqui um refresh à nossa página para ter acesso ao nosso live, ao nosso direto, e gostaria de pedir desde já a toda a gente que nos está a assistir que partilhe o link do nosso programa no seu Facebook, que peça aos amigos para assistirem também, ou simplesmente partilhe o link para que mais pessoas tomem conhecimento e possam aceder aqui à página, porque este programa visa sensibilizar a população, portanto, queremos chegar a um número de pessoas, quanto maior, melhor. Temos tido, felizmente, muitas visualizações durante o programa e pós-programa, porque todos os programas estão disponíveis sempre aqui na página da Rádio Mira para consulta, mas queremos chegar a muito mais gente. Portanto, agradecemos as partilhas e que participem também no programa, como poderão ver no link. Eu vou aqui maximizar isto ao máximo para não ficar nenhum comentário para trás. Como poderão ver no nosso link, tem o espaço de comentários, onde são livres de participar, seja para nos saudar e dar as boas noites, seja para colocar alguma questão relacionada com o tema do programa. Então, vamos passar ao tema do programa de hoje. Então, como já disse, na semana passada falámos de cães de terapia. Não considera tão agradável como considerava anteriormente e também pode existir ou não alterações de peso, excesso de peso, diminuição do peso, insónias, dificuldades em dormir ou, pelo contrário, dormir de forma excessiva, estar sempre cansada, estar sempre com sono, e por mais que a pessoa durma durante esta fase, o sono muitas vezes não é reparador. Daí a pessoa estar frequentemente cansada, com baixa energia, e também apresenta muitos sentimentos de angústia, sentimentos de culpa,
muitas vezes excessiva e que de facto não corresponde à realidade, e também existe uma diminuição da capacidade de concentração. A memória pode ser outra capacidade, de facto, que se encontra afetada no momento, e todos estes sintomas vão, como é óbvio, provocar um mal-estar clinicamente significativo para o paciente em questão. Então, como é que os animais podem ajudar nesta fase? Como é que podem ser benéficos nesta fase do envelhecimento? Primeiro, nós sabemos que é muito mais complicado estabelecermos relações, estabelecermos novos contactos quando estamos na fase do envelhecimento. É mais difícil nesta fase nós estabelecermos e mantermos uma vida social ativa. A reforma, algumas dificuldades que são inerentes ao processo de envelhecimento e o desenvolvimento de perturbações, como perturbações de ansiedade ou até mesmo a depressão, podem fazer com que as oportunidades para nós estabelecermos e mantermos novos convívios, novas relações com outros, sofram uma redução. E o animal aqui tem um papel importantíssimo, não é? Porque o animal é uma ótima forma de ajudar as pessoas e de quebrar aquele gelo inicial quando uma pessoa conhece a outra parte, não é? E é uma forma de conversarem, nem que seja acerca do animal, não é? Pode ser um ponto de partida para depois as pessoas, de facto, desenvolverem uma relação próxima de intimidade, de amizade. E como já referimos, um dos grandes sintomas da depressão é realmente a falta de vontade que a pessoa tem a envolver-se em atividades que antes considerava prazerosas, nomeadamente atividades físicas, a prática de exercício físico. E a prática de exercício físico é importantíssima, não só na fase do envelhecimento, como também em toda a nossa vida. Mas sabemos que no envelhecimento existe uma menor capacidade de mobilização, se calhar mudanças físicas que a pessoa não aceita, e o animal faz com que a pessoa funcione ali como um incentivo à prática de exercício físico, no envolvimento também de brincadeiras, e impede assim que a pessoa atinja um nível de vida muito sedentária. E também muitas vezes o envelhecimento, não é? E esta fase é mais complicada de falar, é caracterizado por várias preocupações, várias dificuldades, várias mudanças. Muitas vezes a pessoa tem uma enorme dificuldade em aceitar as mudanças que estão a acontecer naquela fase da vida. O facto de ter menos capacidade de concentração, mais dificuldades de memória, menor capacidade de mobilidade, se calhar coisas é mais difícil mover-se ou fazer determinadas atividades comparativamente àquilo que fazia anteriormente, e o animal vai fazer com que a pessoa não se foque apenas nesses pensamentos, nas mudanças que estão a acontecer em todas essas vidas, mas ajuda também a dirigir o foco para o cuidar do animal, não é? Porque o animal é um ser que precisa de cuidado regular, existem tarefas diárias que têm a ser cumpridas, e muitas pessoas nesta fase estão muito focadas nas dificuldades, nas preocupações que são inerentes ao processo de envelhecimento. E o facto de terem um animal vai ajudar a dirigir esse foco. Para além de ajudar a dirigir o foco para o animal, não é? Que é uma preocupação mais saudável, também ajuda a pessoa a manter um certo grau de autonomia, um certo grau de independência. É natural que uma pessoa, à medida que vai envelhecendo, comece a ficar mais dependente dos filhos, por exemplo, dos cuidadores. Isso é algo natural e que, por vezes, vai ser inevitável acontecer. O facto de termos um ser que ainda depende de nós, que é o caso do animal,
vai fazer com que nós estimulemos a nossa capacidade de autonomia, não é? E a nossa capacidade de responsabilidade. Porque os filhos, neste momento, já não dependem de nós. Então, temos ali um animal que nos ajuda a ter também algumas responsabilidades, porque, de facto, os animais têm de ter cuidados frequentes. Temos que dar de comer diariamente, temos que os passear de forma regular, tratar da sua higiene também de forma regular, e isso é uma capacidade de estarmos a organizar também o nosso dia. E devemos, de facto, ter uma determinada estrutura, uma determinada rotina, tanto para o nosso dia como para o dia dos animais. E isto está relacionado também e ajuda em termos da sua saúde. Para além de ajudar na nossa saúde, ajuda a reduzir os nossos níveis de ansiedade. Não é? O facto de estabelecermos uma rotina, sabemos aquilo que temos de fazer durante a semana, o que é que temos de fazer pelo nosso animal, vai fazer com que os nossos níveis de ansiedade, os nossos níveis de stress reduzam, porque muitas das vezes este stress, esta ansiedade que as pessoas nesta fase sentem, é exatamente devido à falta de estrutura que têm relativamente à sua vida no cotidiano. Então, como vemos, os animais podem ser essenciais em perturbações de ansiedade, na depressão, porque muitas das vezes até podem ajudar a preencher aquele vazio que por vezes é provocado pela saída dos filhos de casa, pela reforma, pela perda do companheiro. Não é? Isso são todos fatores que, de facto, são fatores de stress, são fatores de ansiedade para a pessoa, e o animal pode provocar uma sensação de bem-estar. E isto vai fazer com que este vazio atenue e ajude também a pessoa a ultrapassar estas situações de forma mais saudável. E isto, tal como a Diana falou, não é tudo explicado pela hormona que tem o nome de oxitocina, que é a hormona considerada a hormona do amor, há quem chama a hormona da felicidade, em que o nosso cérebro produz uma grande quantidade, aumenta a produção de oxitocina quando estamos perto do nosso animal, quando estamos a acariciar o nosso animal, e toda esta ligação tão forte dos animais com os humanos é explicado de facto por essa hormona, não é? Muito bem, Inês, muito obrigada por esta explicação detalhada. Eu gostaria de pedir desculpa aos ouvintes, não aos do site da rádio, mas aos que nos assistem pelo direto do Facebook, porque nós tivemos problemas, entretanto, no direto, que já estão resolvidos, felizmente, mas houve aqui uma interrupção que foi durante o relato aqui da Ana, e por isso eu vou pôr-vos a par novamente o que se passou e vou pedir à Ana que conte novamente. Eu peço muita desculpa aos ouvintes da rádio que estão a ouvir pelo site, porque a Ana vai repetir o relato, portanto vão ouvir 2 vezes. Pedimos desculpa, mas são coisas que podem acontecer num direto. Mas os ouvintes do Facebook deixaram de ter acesso, portanto não ouviram a explicação da Inês, e para perceberem porque é que a Inês falou tudo isto, eu iria pedir à Ana, não tem de relatar exatamente como foi, mas de uma forma resumida. Eu vou fazer só o pontozinho da situação, porque não sei ao certo onde é que a emissão foi interrompida. Nós hoje estamos a falar de pessoas que adotam animais porque de alguma forma eles vão ajudar. Neste caso foi um familiar, não foi para a Ana, foi para uma pessoa da família. Vai ajudar num quadro de depressão ou de algum problema em que se justifique, como a Inês explicou aí muito bem, em que o animal vem trazer um novo sentido à vida da pessoa e faz com que ela tenha um bocadinho mais de gosto na vida, principalmente quando se trata de pessoas com mais idade, já depois da reforma, em que de alguma forma possam estar mais desocupadas. E claro, não queremos comparar o animal a uma pessoa nem humanizá-lo, mas de facto é um ótimo pretexto para voltar a ter tarefas diárias, um ser que nos dá muito amor diário, muita companhia. Tudo isto é muito importante porque hoje em dia queremos passar a mensagem importante que os animais são companhia, são parte da nossa família e como tal devem ser tratados com muito respeito, muita dignidade. Vou pedir então à Ana que conte novamente porque é que adotou uma cadela para ajudar a mãe. Vou só dizer boa noite aqui ao Carlos, que nos deixou uma mensagem, diz: excelente programa, ter um animal é só vantagens. Eu
como é óbvio, concordo, não é? Nós concordamos plenamente que é muito bom ter animais. Gostaria de pedir desculpa às pessoas que já tinham dito boa noite no nosso direto no início do programa, porque a emissão foi interrompida. Logo pedia a toda a gente, isto é importante, que partilhassem este novo link. Portanto, divulguem no vosso Facebook se estão a assistir, partilhem este link, é muito importante, nós precisamos de divulgar a nossa mensagem a um maior número de pessoas possível. Portanto, mais uma vez, não me vou cansar de pedir, programa após programa, divulguem este link da Rádio Mira, este direto do Facebook onde estão a assistir-nos, por favor, e participem, claro. Então, Ana, pedimos desculpa, não é, aqui pelo problema, já está resolvido felizmente. Então, conte-nos, por favor, porque é que a sua mãe necessitou, porque é que foi aconselhada a adotar um animal para ajudar o problema dela em particular. Pronto. O que aconteceu também, como a doutora aqui falou, era um caso de distúrbio de ansiedade, com algum profundo e complicado, e que sempre os médicos tinham dito que seria aconselhável, e que eu também sempre insisti, porque sempre teve cães, portanto era habitual ter tido cães mesmo antes deste problema se ter agudizado, e portanto eu sabia que ia ser bom, mas ela tinha sempre algum receio de avançar para essa situação e de assumir esse compromisso, porque é um compromisso, porque como sempre gostou muito de animais, sabe que ao aceitar que era um compromisso que não podia depois ter retorno. E foi complicado, porque na fase mais aguda ela não queria admitir essa hipótese, com o medo é uma constante. Depois, num período em que estava mais estável, voltei a falar sobre a adoção, e falei precisamente em adotar um animal de um abrigo, porque achei que era importante para os dois, e ela aceitou, e eu de imediato, no próprio dia, vim aqui ao abrigo buscar um animal com determinadas características, como já disse, que tinha que ser, porque não podia ser um animal muito jovem, que implicava também, que pudesse implicar também algum distúrbio na minha mãe, porque os animais muito jovens têm uma energia acrescida e portanto é mais complicado, e idoso também não, porque a probabilidade do fim de vida depois também estaria iminente, e seria um problema acrescido também se acontecesse depois uma morte muito rápida. E então adotei uma cadela com uma idade ainda já adulta, mas não com muita idade, e que veio a correr bem, porque permitiu que ao fim de alguns dias dela estar lá em casa conseguisse que ela saísse à rua para passear a cadela, coisa que não fazia uma grande anteriormente. E dia a dia foi alargando o perímetro, digamos assim, de passeio que ia fazendo com a cadela, que foi uma vitória. Ou seja, além de os dois ganharem e de ser uma grande vitória para a sua mãe, com certeza, são progressos que se vêem dia para dia, não é? Começa devagarinho, não é? Com passeio, e as melhorias vão crescendo, não é? Vai-se vendo, claro, uma melhoria gradual. E é um ser vivo, digamos assim, que está ali em casa, que não fica sozinha, e é uma grande companhia. E sente que está mais acompanhada. Pronto, não sentindo que é um humano, não é? Porque é diferente sempre, mas é sempre uma companhia, alguém que está ali, que depende dela. É muito interessante ter referido esse pormenor, porque eu, da minha parte, e de quem me conhece, eu gosto muito de falar dos benefícios da adoção nos idosos, porque muitas vezes vêm-se sozinhos, porque a vida assim o determinou. No caso, perdeu o marido, por vezes são idosos que são mesmo sozinhos, portanto não passaram necessariamente pela perda de alguém, são pessoas sozinhas, e é uma companhia excelente. E às vezes a pessoa só dá o valor, eu conheço alguns casos assim, só dá valor ao animal, não é o caso da sua mãe, que já tinha animais, já gostava. Essa parte também é importante, vamos referir, porque é aconselhável uma adoção, mas a pessoa tem de gostar, não é, de animais, e saber que é uma responsabilidade para ela.
é muito bom para qualquer pessoa que esteja sozinha, que se sinta sozinha, não necessariamente que viva sozinha, porque há quem viva com alguém e se sinta sozinho na mesma, que é um problema terrível. Mas para quem se sente sozinho, eu posso garantir e posso trazer-vos aqui imensas pessoas todas as semanas que vêm confirmar o quanto um animal é uma companhia que nos preenche. Não dá para explicar muito bem. Nós tentamos explicar de todas as formas que dá, mas na verdade é tanto o amor que o animal nos transmite e tão desinteressado. Portanto, ele não quer saber se nós somos idosos, que por vezes os idosos também passam por situações complicadas vindas das pessoas, não é? Que são situações muito tristes, que vêm de pessoas e por vezes da família. E neste caso o animal não quer saber se somos idosos, somos crianças, somos adultos, se somos de uma condição financeira privilegiada ou não, se somos bonitos ou feios, gordos ou magros, se estamos bem dispostos naquele dia ou não. O amor é sempre o mesmo por nós. É incondicional, não vai mudar. É de uma fidelidade extrema e, portanto, os benefícios são muitos. Nós só dizemos às pessoas para o fazerem com responsabilidade, porque depois há exatamente essa responsabilidade de tratar dele, porque é um ser vivo, depende de nós, exige muitos cuidados e daí que tenha de se ter responsabilidade e muita paciência, porque... posso dar o exemplo de uma criança, não querendo comparar mais uma vez, mas dando o exemplo, assim como nós temos de ter paciência quando um filho, um neto, um familiar, uma criança faz algumas asneiras que são normais, o animal por vezes também faz, principalmente quando ainda não está ensinado, e nós também temos de ter essa noção que temos de o ensinar, caso seja preciso. Às vezes, felizmente, não é preciso, o que é ótimo. Se a pessoa tiver só esta noção da responsabilidade que tem em mãos, porque é um ser vivo, no restante que falamos é só coisas boas, portanto não são só benefícios. Nos casos de idosos ainda mais, e no caso de um idoso com distúrbios, seja ansiedade, depressão, não interessa, ótimo, ainda melhor, o animal já ficou a ganhar uma família, é uma família de uma pessoa, está muito bem assim, é ótimo, fazem companhia uma à outra, neste caso é uma cadelinha, é a Cuca, era a Cuca da nossa abrigo, uma cadelinha muito querida, sossegada, daí que seja indicada para o caso particular. E mesmo que não seja um animal muito energético, há sempre alguns cuidados que é preciso ter que obrigam a pessoa, como a Inês também explicou, que por vezes já não tem motivação ou porque o corpo já não quer muito, é uma ótima forma de contrariar por vezes a nossa mente e o nosso corpo, que já não quer mexer numa certa idade, e é uma ótima forma de nos mantermos ativos nas tarefas que é preciso fazer. Eu vou pegar um bocadinho, daí que este tema seja um prolongamento do tema da semana passada, vou pegar no exemplo que aqui tivemos de um projeto de terapia assistida por animais, em que, e também vai ao encontro do que a Inês explicou, o animal é visto como uma ponte. Quando se leva um animal de terapia, por exemplo, a um centro social, lidar com idosos, o que acontece é que há idosos que já estão um bocadinho isolados no seu canto, não querem muito já interagir, se fecham um bocadinho, mesmo que não haja nenhum problema diagnosticado, por assim dizer, mas a pessoa está mais fechada ou já não tem muita mobilidade e não encontra motivação para o fazer, portanto deixa-se, acomoda-se, por assim dizer. O animal traz ali um alento extra para algumas pessoas, porque isso vai ser motivo de conversa no centro, pessoas que eram muito fechadas e não se conseguiu de forma nenhuma que elas interagissem, e assim tornou-se fácil e possível, antes de mais possível, e pessoas que já não tinham muita mobilidade, o facto de quererem dar banho ao animal, tratar dele, do pelo, escová-lo, portanto uma coisa muito básica, fez com que as pessoas se movessem novamente, o que foi muito bom. Estamos a meio do nosso programa, sensivelmente, são 21 horas e 32 minutos. Muito obrigada por estarem com o Conversas aqui na Rádio Mira. Eu vou aproveitar que estamos a meio para fazer um pequenino anúncio sobre o Teatro Solidário, que vai decorrer aqui na Casa do Povo de Mira, dia 14 de abril. 14 de abril, já não falta muito. Chama-se A Voz de Quatro Patas, é o título do Teatro Solidário. Foi organizado pelos alunos de expressão dramática da Alegrarte, da União de Músicos de Mira.
Eles serão convidados aqui do Conversas também, irão estar aqui para nos explicar tudo. É mais um agradecimento que temos de fazer porque a associação se dispôs a organizar um teatro com crianças, com alunos de expressão dramática, com um tema que fala do abandono, e como é solidário, tem uma recolha de donativos também para o nosso abrigo. Portanto, muito obrigada a todas estas iniciativas que têm servido para angariar donativos para os nossos animais que tanto precisam. Um dos próximos programas irão estar aqui, fiquem atentos e depois não percam a oportunidade de assistir e, claro, estar na peça no teatro, dia 14 de abril. Entretanto, iremos divulgar com mais pormenor e no dia em que os convidados estiverem aqui irão explicar tudo. Então, hoje nós estávamos programados para ter mais uma convidada, também relacionada com o tema, que não pode estar presente por questões profissionais. Era uma adoção, neste caso, para a filha, porque a nossa adotante, portanto, a adulta, a mãe, está a passar por um divórcio litigioso muito complicado, com todos os problemas que daí advém. A criança envolvida nesse processo tem sofrido bastante, porque passou por situações muito traumáticas, não vamos entrar em detalhes, mas passou por situações muito complicadas, e a mãe foi aconselhada também, por uma psicóloga, a adotar um cão como forma de ajudar a superar os traumas da criança. A criança, portanto, não é o mesmo caso da mãe da Ana, mas há aqui algo de semelhante. É uma criança que, por passar por uma experiência traumática, se fechou, portanto, muitos problemas de comportamento devido a isso, e não houve mais nada que resultasse. Portanto, isto foi uma ótima forma da criança começar a libertar-se novamente, a abrir-se para o mundo, e então aqui um bocadinho como a mãe da Ana, porque houve um animal que foi o pretexto para isso. Pronto, como a convidada não pôde estar aqui, infelizmente, para nos contar, eu fiz um resumo do que se passa. Portanto, é uma adoção do mesmo género, nos mesmos moldes. Já vou passar a palavra à Inês novamente, que vai falar um bocadinho mais sobre isto. Gostaria só, peço desculpa, como há pouco tivemos um problema aqui no direto, acabámos por ficar com 2 vídeos em direto, o primeiro que terminou porque houve então um problema na transmissão, mas que tinha aqui algumas mensagens, eu ainda consegui aceder, por exemplo, do Rui Miguel Fernandes, que está na Suíça a ver-nos e diz: olá Diana, boa emissão daqui. Ouvimos na Suíça. Muito obrigada, Rui, pela mensagem. Boa noite a toda a gente que nos vê no estrangeiro. Nós sabemos que há muitos ouvintes a assistir à Rádio Mira no estrangeiro e tem toda a lógica. Estão no estrangeiro, têm muitas saudades de casa e isto é uma forma de se sentirem mais próximos e em contacto com a terra natal. Portanto, um grande beijinho para a Suíça, para ouvintes que costumam assistir de Luxemburgo também. Temos a Alda Oliveira que diz: boa noite, estou a assistir. Boa noite, Alda, e peço desculpa de só estar a ler a mensagem agora, porque infelizmente, como disse, tivemos aqui um problema no direto que entretanto foi solucionado, mas ficámos com 2 vídeos em vez de um. Então, vou então passar a palavra à Inês, que vai falar um bocadinho mais sobre o caso que falei, da adoção, desta vez para auxiliar uma criança que passa por uma situação traumática devido a um divórcio litigioso. Inês, pode-nos explicar? Eu sei que há aqui algumas coisas em comum, mas depois há algumas diferenças por ser com uma criança e com uma experiência diferente, correto? Sim, sim. Antes de começar a introduzir os benefícios realmente que os animais têm em situações de divórcio, quero começar por explicar que consequências é que o divórcio pode ter, de facto, para as crianças. É verdade que a acumulação de experiências traumáticas, como humilhações, privações, violência física, violência verbal, gera agressividade ou até mesmo propensão para desencadear condutas hostis, comportamentos que são agressivos. Afinal de contas, sem entrada de estima, não é? Sem entrada de amor, só se produz ódio. E muitas vezes o divórcio é marcado por muito conflito interparental. E o facto de os pais resolverem as questões que surgem ao longo do seu casamento através de um conflito que não é
adaptativo, vai fazer com que a criança aprenda a lidar com questões conflituosas da mesma forma, não é? É aquilo que nós chamamos de modelagem, que é nada mais, nada menos que aprendizagem através da observação. A criança observa aquilo que os pais fazem quando estão perante situações conflituosas e vai agir da mesma forma quando enfrentar situações semelhantes. Mas porquê é que o divórcio é tão complicado assim? Na fase do divórcio existe muita coisa que muda no seio da família, não é? Anteriormente as atividades que eram vividas a três eram... Eu peço desculpa, foi totalmente culpa minha. Peço desculpa, Inês, pode continuar. No divórcio tudo muda, não é? Anteriormente as atividades que eram vividas por 3 pessoas passam apenas por ser vividas por 2 pessoas, não é? Mãe, filho ou pai, filho. Geralmente, os tempos livres da criança rapidamente passam a estar todos organizados num calendário de forma minuciosa, em que existe X dias para o pai, X dias para a mãe, e a adicionar a todos esses fatores de estressante vem o facto da residência passar a ser alternada. Ou seja, antes a criança sempre conheceu uma única casa na qual viveu, e de um momento para o outro vai ter de andar a passar fim de semana com o pai numa outra casa ou com a mãe numa outra casa, e vai estar frequentemente a alternar de residência. Só para termos noção daquilo que o divórcio pode ser e realmente das consequências que ele pode vir a ter na vida de uma criança, é considerado por vários autores o segundo evento mais estressante na vida das pessoas. E para termos um termo de comparação, o primeiro evento que estes autores apontam é o falecimento de um filho. Portanto, o divórcio pode, de facto, ser bastante estressante e um fator de grande ansiedade. Isto porquê? Justifica-se pelo facto de ser um processo extremamente demorado. Pode demorar entre 2 a 5 anos. Isto porque o divórcio envolve várias etapas, não é? Envolve a etapa da decisão, em que o casal decide realmente que se quer divorciar e pensa sobre o assunto. Envolve toda aquela etapa em que se prende com burocracias para, de facto, conseguirem legalizar o divórcio, e depois todo aquele período de ajustamento, não é? Em que os pais, o ex-casal, recuperam de toda a situação que foi vivida no divórcio. E todo este processo pode demorar anos. E para isso, se o divórcio é inevitável, e muitas das vezes é sem dúvida alguma a melhor opção, quer para o casal, quer para a própria criança, o que é que os pais podem fazer de facto para minimizar as consequências que este vai ter para o seu filho? Primeiramente, é muito importante terem uma conversa com a criança, explicar-lhe o que é que vai acontecer, quais vão ser as mudanças necessárias para que ela não esteja apenas no desconhecimento, não é? Para que ela perceba de facto o que é que se vai passar nos dias seguintes. Deve existir uma conversa em que os pais deixem a criança exprimir livremente os sentimentos acerca da situação de divórcio, não é? Muitas vezes é complicado para os pais dar voz à criança e tentar perceber o que é que ela está a sentir naquele momento. Dizer que, independentemente daquilo que vai acontecer, os pais vão ser sempre uma fonte de apoio incondicional para a criança e vão estar sempre presentes. E, por fim, é muito importante adotar claramente uma linguagem adaptada à idade da criança. Não vamos explicar o divórcio a um adolescente de 18 anos, 17, da mesma forma que o iremos explicar a uma criança de 6, não é? A linguagem tem que ser o mais simples possível e adaptada sempre à idade. E mais importante de tudo é adotar uma linguagem neutra, que não culpabilize nenhuma das partes, embora isto muitas vezes seja difícil, em casos de divórcio que seja pautado por violência, não é? Violência física, verbal, maus tratos, mas, no entanto, devemos sempre tentar não culpabilizar nenhuma das figuras parentais e adotar uma linguagem o mais neutra possível.
Então, como é que os animais podem ser benéficos na fase do divórcio para as crianças? Primeiramente, são uma fonte de amor, uma fonte de apoio emocional, incondicional, não é? Durante e após o divórcio, esta fase pode ser pautada por muita insegurança, muita instabilidade na vida quer da criança, quer dos próprios pais. E um animal pode ser extremamente benéfico. Embora o mundo pareça estar a desabar para a própria criança, ser pautado por elevada confusão, elevada tristeza, as crianças sabem que vai estar ali um ser que nunca as vai desapontar. E por vezes as crianças, o que acontece no divórcio dos pais, principalmente quando as crianças são pequeninas ainda, não percebem bem as situações, muitas vezes o que acontece é que culpam os próprios pais de não ter tentado vezes o suficiente, não é? Culpam-nos por ter tomado essa decisão, não acham de todo que a decisão é a melhor, não é? E sentem de facto que o animal é o único ser naquele momento em que elas podem confiar. Por falar em confiar, nós, adultos e crianças, isto vale para todos, não é? Temos uma tendência enorme para falar com os nossos animais. E para a maioria das crianças, de facto, um animal pode ser um amigo em que elas podem confiar, com quem podem partilhar as suas inseguranças, medos, angústias. Isto porque o divórcio é muito marcado por medo. Medo do abandono, muitas vezes. Medo de mudar de casa, medo de mudar de escola, medo de não ver nunca mais uma das figuras parentais. E então, o facto de terem um animal pode ajudar exatamente na capacidade de resiliência das crianças, ou seja, pode ajudar a que elas ultrapassem circunstâncias adversas, como é o caso do divórcio, não é? Principalmente se este for marcado por conflito, de forma mais adaptativa. Isto porque os animais não julgam, os animais não fazem juízos de valor. Independentemente daquilo que dissermos a priori, se um animal tiver sido sempre bem tratado, ele vai sempre responder da mesma forma, que é de uma forma positiva. Vai sempre dar-nos aquele amor, aquele carinho de volta, não é? E é disto realmente que aquelas crianças precisam naquele momento. Para além disso, existem muitas evidências que nos dizem que as crianças, como existe, o divórcio pode ser marcado por uma insegurança relativamente às duas figuras de vinculação, não é? Relativamente aos pais, e as evidências dizem-nos que muitas crianças nesta fase estabelecem uma ligação com o animal, não é? Porque consideram-no ser 100% seguro, que não estabelecem com as pessoas. Não é? Se calhar é muito difícil para uma criança de 8 anos falar do divórcio dos pais com o grupo de pares, com os amigos. Porque, de facto, lá está, porque um dos medos das crianças nesta fase é exatamente os pais dos meus amigos estão todos juntos e agora isto aconteceu com os meus pais. E pode ser um fator de stress adicional. E o animal vai ajudar a aliviar esta insegurança sentida relativamente às figuras de vinculação. Pode ainda também, não é, compensar aquela falta de comunicação que existe com os adultos. Isto porquê? Porque o divórcio é marcado por um período de grande confusão, não é? Em que os adultos, em que os pais têm de estar e estão de facto preocupados com inúmeros assuntos, como a legalização do divórcio, todas as questões burocráticas que isso implica, e muitas vezes, eu já nem vou falar da quantidade, vou sim falar na qualidade de tempo que eles têm com os filhos. O facto do divórcio ser um período extremamente desgastante emocionalmente para os pais, né, vai fazer com que a qualidade da parentalidade diminua também. Porque eles não vão, porque a capacidade para eles serem disponíveis, a capacidade para eles se tornarem apoiantes para com o filho, vai naturalmente sofrer uma diminuição. E o animal aqui pode compensar essa falta por parte dos pais.
E pode também reduzir o stress, não é? Porque realmente falámos aqui em companhia e isto aplica-se igualmente para todas as pessoas. E, de facto, a companhia de um animal dá-nos um certo conforto. O toque, o movimento, o ir por vezes passear o animal, são formas saudáveis que nos ajudam rapidamente a reduzir o stress. Quando estamos perante situações que são potenciadoras de ansiedade, que são potenciadoras de stress, como é o caso do divórcio. E para além disso, muitas crianças sentem aquilo que se chama de ansiedade de separação, que é a ansiedade que nós sentimos quando os nossos cuidadores não estão próximos de nós, não é? E o facto de terem um animal sempre próximo de si pode, de facto, aliviar essa ansiedade de separação, principalmente nos primeiros tempos, em que os pais vão estar extremamente ocupados com as questões relacionadas com o divórcio. E ajuda também a descentralizar todas aquelas preocupações, a tirar o foco das preocupações, porque muitas vezes o que acontece é que as crianças vivem intensamente o divórcio dos pais. Há quem diga que vivem ainda mais que os próprios pais, não é? É um acontecimento que provoca muito sofrimento para as crianças, e o facto de um animal implicar responsabilidades, tarefas, tal como no envelhecimento, vai fazer com que as crianças dirijam o seu foco para essas responsabilidades, ao invés de estarem a pensar nas preocupações relacionadas com o divórcio dos próprios pais. Muito obrigada, Inês, por esta explicação. De facto, há coisas que são comuns. No caso da Ana, então, como já referimos, era da mãe, uma pessoa já com alguma idade, e neste caso que falámos, para quem só entrou, entretanto, no programa, boa noite. Eu vou já ler as vossas mensagens. Só para vos contextualizar, nós estamos a falar de animais que foram adotados como forma de terapia para melhorar algum quadro depressivo, enfim, de ansiedade, traumático, etc. E neste caso estávamos a falar de uma adoção feita a pensar numa criança que passou por uma situação de divórcio extremamente complicada. Então, antes de mais, queria só pedir à Ana Margarida Pereira e ao Rafael Franco, porque eu tenho aqui a indicação e a notificação que fizeram um comentário e eu, por algum motivo que eu não sei muito bem, não consigo aceder porque simplesmente não aparece, e isto acontece-me todos os programas, portanto, desde já peço desculpa se há comentários que ficam por ler, não é por negligência minha, peço muita desculpa, é que não aparecem mesmo, por mais que eu atualize aqui o direto, portanto, algum problema relacionado com o Facebook. Entretanto, os comentários que me aparecem, temos a Claire de Notaire, diz, é verdade, um animal traz muita alegria e amor, carinho, e são muito fiéis. Diz também que não se pode ter um animal e considerá-lo como um jogo. Portanto, eu penso que o que a Claire quer dizer com isto é ter um animal só para nos usarmos dele. Claro, tem toda a razão, nós concordamos plenamente. Muito obrigada pelas mensagens. Este programa serve precisamente para que as pessoas comecem a entender isso, que ter um animal é algo que envolve muita responsabilidade, é uma vida ao nosso encargo e é um membro da família, muito importante. Boa noite a toda a gente que aderiu, entretanto. Um beijinho ao João Bernardino, que é meu colega de trabalho. Obrigada aqui pela comparação, diz Diana Palmeirim, bom programa. Obrigada. Eu sou muito fã do Vasco Palmeirim, portanto, humildemente, muito obrigada pela mensagem. Temos também a Susana Lopes, que diz mais uma vez parabéns, Inês. Portanto, deve ser amiga da Inês, suponho eu. Muito obrigada a todos vocês pelas mensagens. Neste momento, se quiserem, ainda podem partilhar o nosso programa. Nós estamos a 9 minutos do final. Está quase, mas 9 minutos por vezes são o que basta para alguém que vai ser sensibilizado com o nosso programa, que é esse o intuito. Portanto, continuem a partilhar. Nós agradecemos a divulgação porque queremos chegar a um número de pessoas cada vez maior. À medida que o programa for crescendo, queremos também que a sensibilização cresça. Portanto, partilhem, por favor, que isto é muito importante. Então, além dos dois casos que aqui analisámos, da Ana, que para quem entrou, entretanto, que adotou uma cadela para ajudar a mãe a ultrapassar uma situação de ansiedade e depressão, etc. E do caso da Ângela, que não pôde estar presente, um grande beijinho, que adotou uma cadela para ajudar a filha a superar a situação do divórcio. Nós temos também alguns casos, eu já dei alguns exemplos também no programa anterior e eu estou permanentemente a referir o programa anterior porque o tema está relacionado. É quando um animal é
uma fonte de terapia, vai ajudar pessoas de alguma forma que precisam, portanto em casos muito particulares, e no caso de adoções, por parte de pessoas que precisam, não é como se fosse um tratamento prescrito, mas vai ser um tratamento de 4 patas neste caso. Nós temos exemplos muito conhecidos, por vezes são noticiados, eu já vi várias vezes, e em qualquer pesquisa que se faça no Google vão aparecer estes casos, certamente, se o quiserem fazer vão encontrar. Há exemplos muito concretos de animais que são adotados por ex-combatentes de grandes exércitos permanentemente envolvidos em guerras a sério, onde se perdem muitas vidas, onde há muitos traumas. Nos veteranos de guerra dos Estados Unidos, por exemplo, é muito normal haver cães de serviço, seja para fazer a tal terapia assistida por animais que falámos a semana passada, seja para ser mesmo adotado. O animal vai mesmo ser adotado como forma de terapia. Isto porque está tudo relacionado, no fundo, independentemente do motivo, como aqui falámos em 2 casos diferentes, e nestes exemplos também é um caso diferente. Ao fim e ao cabo, as marcas na pessoa e os sintomas são um bocadinho os mesmos. Há uma pessoa que passou por uma situação complicada, de alguma forma fecha-se, portanto, tudo o que eram tarefas que até aí eram normais para ela, incluindo as básicas do dia-a-dia e a convivência com os próprios familiares em casa, vai tornar-se algo ou impossível, ou muito dificultado, ou feito de uma forma, enfim, muito diferente do que era. Toda a gente estranha imenso, toda a gente sofre imenso, não só a pessoa que passa pelo stress pós-traumático, mas também a família, e muitas vezes só com o animal se conseguem resultados. Isto porque é um alento, é um extra, é algo que não existia, que vem trazer novamente, vem dar muita alegria. Isto porque a Inês já explicou, é um amor desinteressado que o animal tem. Nós conversamos com ele, apesar de ele não responder por palavras como nós, mas responde à sua forma, e toda a gente que está aberta à comunicação com o animal percebe perfeitamente que ele nos responde, que ele nos entende. Esta é a sensação de quem tem animais e realmente os tem como companhia e membro da família, e os resultados são notórios. Há também aqui um tema muito polémico, mas que está muito na ordem do dia, porque felizmente, a par com o nosso programa, há muitas ações hoje em dia, não só no país, mas também no mundo, de forma a que o tema dos animais seja cada vez mais debatido e haja cada vez mais pessoas envolvidas na luta para os defender e defender os direitos deles. Então, eu não vou de forma nenhuma dizer isto como crítica ou como hipocrisia, mas há a questão de cães, neste caso, que são usados como alimentação. Portanto, há países onde se comem cães. Eu espero que não seja de todo o caso do nosso país, porque eu não posso falar por toda a gente, não é? Espero que não exista. É algo cultural. Assim como aqui é enraizado comer outro tipo de animais, nesses países é algo normal. As pessoas estão habituadas a isso, é uma realidade que no país delas, enfim, é normal. Mas como há ativismo neste sentido, e se quer terminar com isto o mais rapidamente possível, porque, enfim, são tantos os benefícios de adotar um animal de estimação que se pretende defendê-los, até porque muitas vezes são capturados e roubados para depois, enfim, para servirem para o comércio de cães. Hoje em dia há grupos de ativistas que conseguem resgatá-los em grandes quantidades e se encerram, por assim dizer, fábricas de cães e indústria de cães. Estamos a falar em resgates de 1000 animais de uma vez, números assim bastante altos, e há muito a questão, e é pertinente, é colocada muitas vezes a questão às pessoas que operam esse resgate, o que é que vai acontecer aos animais que foram resgatados, porque estamos a falar em várias centenas. E então, se pesquisarem também poderão confirmar a informação que eu vou passar. Esses animais muitas vezes são encaminhados para a adoção, obviamente é como outro resgate que enfim aconteça aqui no nosso país e por outros motivos, ou em qualquer parte do mundo. Eles são resgatados e são encaminhados para pessoas que passaram algum tipo de trauma. Isto porque o animal também passou, como devem compreender-se. Eles passam por situações muito traumáticas para o fim que depois lhes é dado.
passam por muitos maus tratos e, enfim, é mais uma situação de win-win. Toda a gente ganha. Um animal passou por um trauma, a pessoa também passou, eles compreendem-se mutuamente como ninguém e é benéfico para os dois, muito benéfico. Alguns são encaminhados para a adoção nos países asiáticos, onde são resgatados e capturados por ativistas. Outros são encaminhados para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas com animais de estimação. É algo, felizmente, que funciona muito bem. Não vamos dizer que também não há coisas a correr menos bem, porque há, em todo lado há, mas as pessoas dão muito valor, no geral, aos animais de estimação. E, portanto, há também muita procura e muita abertura à adoção. Os animais são muitas vezes encaminhados para os Estados Unidos para então serem adotados por pessoas que, enfim, se sensibilizam com o caso do animal em particular e resolvem adotá-lo. E muito bem. Então, estamos nos instantes finais. Ainda tenho mais uma mensagem. Duas mensagens da Anabela Marto, que diz parabéns pelo programa, beijos. Muito obrigada, Anabela. Da nossa parte, obrigada por estar a assistir. Também a Sónia Labrego, que diz: Inês, uma excelente profissional, estou a gostar muito. Portanto, um beijinho para a Sónia, obrigada pela mensagem dirigida à Inês, agradecemos as vossas mensagens durante todo o programa, muito obrigada por terem estado desse lado, muito obrigada à Ana Correia e à Inês Ribeiro por terem aceitado o nosso convite para estar aqui, pelo testemunho, pelo reforço da parte do ponto de vista profissional. Muito obrigada. Foi uma mensagem muito importante que passámos hoje. Espero que tenham gostado do nosso programa. Vamos estar aqui novamente para a semana que vem. Programem-se para estar connosco, quarta-feira às 21 horas. Até lá, muito obrigada por terem estado aí, por terem participado, por terem divulgado. Regressem connosco e continuem na companhia da Rádio Mira. Muito obrigada. Boa noite. Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 22 horas em Portugal continental. Boa noite, seja bem-vindo à Rádio Mira.